UESP, a gente está aqui para você. E vai começar com esse comando. Sou Cláudia Fumi e a questão de linguagens agora vai mostrar para a gente como fazer de maneira prática e assertiva, que a gente vai encontrar lá no Enem. A escrita e a oralidade nas diversas culturas cumprem diferentes objetivos. Então são os objetivos. Para que escreveu, né? O fragmento aponta que nas sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou. Então, a pergunta está aqui, ó. Para que serve a oralidade? Vamos ler para procurar? As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de transmissão oral. Índio não vai ser alfabetizado como nós, lá primitivamente, né? Sejam as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos, sejam as histórias de ficção, como aquelas da onça e do macaco. Então, é para passar as histórias, verdadeiras ou não. De fato, as comunidades indígenas nas chamadas terras baixas da América do Sul, o que exclui as montanhas dos Andes, por exemplo, não desenvolveram sistemas de escrita como os que conhecemos, sejam alfabéticos, como a escrita do português, sejam ideogramáticos, como a escrita dos chineses, ou outros. Somente nas sociedades indígenas com estratificação social, ou seja, já divididas em classes, como foram os astecas e os maias, é que surgiu algum tipo de escrita. A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isso, que ela surge e se desenvolve em qualquer das formas, apenas em sociedades estratificadas, sumérios, egípcios, chineses, gregos. O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não empregavam um sistema de escrita, mas garantiram conservação e continuidade dos conhecimentos acumulados, das histórias passadas e também das narrativas que sua tradição criou através da transmissão oral. Todas as tecnologias indígenas se transmitiram e se desenvolveram assim, e não foram poucas. Por exemplo, foram os índios que domesticaram as plantas, muitas vezes venenosas, criando o milho, a mandioca, o macaxeira, o amendoim, as morangas e muitas outras mais. E também as desenvolveram muito. Por exemplo, somente do milho criaram cerca de 250 variedades diferentes em toda a América. Então, está aqui, ó, a transmissão oral. Tem que objetivo? Serve para quê? Letra A. Serve para a conservação e a valorização dos grupos detentores do saber? Não. É a questão cultural, não é para quem é detentor do saber. A manutenção e a reprodução dos modelos estratificados não é o contrário. Ele diz lá que o modelo estratificado não é esse do indígena. Está errado. Letra C. O reconhecimento e a legitimação da importância da fala como meio de comunicação. Não é para isso. A oralidade é o reconhecimento, mas ela não possibilita o reconhecimento. Ela é. Então, isso aqui não pode ser. Tá? Isso aqui está certo, mas não responde, não completa o possibilitar. Letra D. A restrição, de jeito nenhum. A gente não tem restrição nem limitação do conhecimento acumulado. É o contrário. Letra E. A preservação e a transmissão dos saberes. Preservação está aqui, certo? E continuidade e transmissão, ó, a resposta está aqui, exatamente onde a gente localizou a informação. E da memória cultural dos povos, que é a tradição. Ó, tem como questionar uma resposta dessa? Erro, 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 né? E aqui a gente tem a letra E confirmada nos 3 pontos do texto. É mais certo do que matemática, concorda comigo? A gente tem mais, estou esperando você na próxima questão.